O meu bom dia, meus companheiros de estudos bíblicos. Vamos a mais um vídeo hoje. Esse nosso vídeo de hoje gostaria de falar a respeito do sacerdócio de Cristo e o sacerdócio universal, em relação ao sacerdócio do tempo da lei, né? O tempo da lei lá era uma coisa, agora o tempo da graça aqui é outra coisa. E as pessoas ainda, tem muitas pessoas que ainda não compreendeu isso. E ainda está, como se diz, agarrado aquelas coisas, na dependência de certas coisas. Saiba, meu irmão, minha irmã, Jesus morreu para te dar liberdade. Não é para ficar dependendo de outras pessoas. A nossa dependência deve ser exclusivamente de Deus, através do Senhor Jesus. Quer ver como é isso? Então nós vamos aos textos bíblicos aí e você vai tirando sua própria conclusão, beleza? Vamos lá então. Olha, nós temos aqui o livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 44 a 46. Olha o que diz aqui. Falando da crucificação e da morte do Senhor Jesus, né? Já era quase a hora sexta, meio-dia, por aí, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, 3 horas da tarde. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Algumas outras versões dizem assim, rasgou-se de alto a baixo. O que significa rasgou-se pelo meio? Com certeza foi de cima a baixo, né? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então, o que nós temos nesta cena aqui? Por volta de meio-dia, mais ou menos, escureceu o céu. Aconteceu, mas ali, em outras pesquisas, a gente toma conhecimento que foi uma escuridão de uma maneira que uma pessoa quase não enxergava a outra. Foi uma escuridão diferente, tremenda, né? E o mais interessante, amado, é que rasgou-se o véu pelo meio, o véu do santuário. Que véu é esse, amado? Aquele véuzinho assim, de renda, coisa assim, não. Vamos ver como que era esse véu do santuário. Olha, nós temos aqui no livro de Êxodo, capítulo 36, versículo 35, como que era o véu que Deus mandou fazer. Para pôr do tabernáculo ainda lá na viagem dos hebreus para a terra prometida. Olha como que era o véu. Fizeram também o véu de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Com querubins o fizeram de obra de artista. Percebe que não era um véuzinho, ali fala véu, porque no grego ali a palavra véu, ela significa lançar, periboi, significa lançar em volta. Parece uma cobertura em volta de uma pessoa. Então, esse véu que vocês podem ver aqui, ele não era assim um véuzinho fininho, era um pano pesado, lindo, retorcido, era trabalhado com obras de arte, e veja bem que era estofa de 3 cores ali. Então não era um simples véu, era um pano fortíssimo e uma obra de arte. Então foi esse véu que se rasgou. Aonde que esse véu ficava? Nós temos, amados, o seguinte, para quem não sabe, né? A gente teria assim, digamos, o templo todo, tinha o pátio, tinha o altar do sacrifício, tudo ali. E daí no templo, vamos supor assim, existia a entrada, né, que entrava do pátio para o templo, tinha uma parte aqui, digamos, onde os sacerdotes trabalhavam.
ali dentro. Daí, aqui existia uma cortina, essa cortina pesada que era o véu, se chamava o véu, que separava de uma outra parte aqui, que aqui então era o Santíssimo, ou como diz ali, o santuário, certo? Então, eram duas partes, o templo ali, duas partes, dividido por uma pesada cortina que era chamada de véu. Na entrada, na porta ali também tinha, mas essa ali, o que está falando aqui, é que fazia divisão entre a entrada ali, entre aquele salão onde entrava no templo e a parte mais do fundo, que era o santuário ou o Santo dos Santos. Então, essa primeira parte era chamada de santo, lugar santo. E a outra parte, essa depois da cortina, depois do véu, era chamada de santuário ou Santo dos Santos. Nós vamos ver mais alguns versículos aqui para nós entender mais alguma parte. Então, esse véu que se rasgou no momento da morte do Senhor Jesus, era esse véu, esse tecido forte, pesado, ali, que separava o santo do Santo dos Santos. No santo, na primeira parte da entrada do templo, os sacerdotes trabalhavam. Então eles trabalhavam todos os dias, faziam todo o trabalho do templo ali. Agora, aquela cortina, ou seja, esse véu que se rasgou na morte do Senhor Jesus, dali da cortina lá para frente, onde era o Santo dos Santos, só o sacerdote podia entrar uma vez por ano com sangue de animais para fazer propiciação dos pecados, primeiro do sumo sacerdote e depois pelos pecados do povo. Vamos ver aqui o que o livro de Hebreus, que o escritor aos Hebreus, ele explica a esse respeito. Eu sei que tem muitas pessoas que estão vendo esse vídeo que já sabem tudo isso aqui, mas tem pessoas que podem não saber, então é bom a gente explicar bem, né? Veja bem, em Hebreus capítulo 9, do verso 1 a 8, falando do templo, lá do templo, lá também do tabernáculo, falando mais aqui do tabernáculo. A maneira que Deus mandou fazer o tabernáculo, o templo, desta maneira, não podia ser diferente. Vamos lá? Hebreus capítulo 9, versículo do 1 ao 8. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre, no templo ou lá no tabernáculo. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, na frente ali, né, quando eu me expliquei, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães asmos, né, se chama o santo lugar. A primeira parte ali. Agora ali, o que acontecia? Por trás do segundo véu, esse segundo véu, que é o que se rasgou no templo. Por trás do segundo véu, veja que eram duas partes, duas salas. Uma que era o santo lugar, e agora daí tinha o véu ali que fazia divisão, e daí a outra sala, outro departamento, que era o Santo dos Santos, né? Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Era o lugar santíssimo ali, onde os sacerdotes não podiam entrar, era só o sumo sacerdote que entrava. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Propiciatório era... O que acontecia? Naquela segunda parte, depois do véu, ali no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano,
Ali estava como mostra ali a mesa do incenso, o altar do incenso ali. Ou melhor, vamos voltar aqui para a gente não fazer confusão e falar errado aí. Por trás do segundo véu se encontrava aí o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso. Veja, depois do véu tinha altar de ouro para incenso, ali estava a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro. Dentro da Arca da Aliança estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, da aliança que Deus fez com Israel e entregou para Moisés. Tudo estava ali naquela segundo compartimento. E sobre ela, sobre a Arca da Aliança, uma tampa que tampava, que se chama propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, agora veja bem, ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente, agora vem o trabalho dos sacerdotes na primeira sala, antes do véu que se rasgou na morte de Jesus. Né? Continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Esse era diário. Acender os candelabros, eles tinham todo dia de fazer isso e fazer as ofertas. Né? Tinha horário à tarde de fazer as ofertas, tudo. Né? Então, isso, os sacerdotes trabalhavam ali no primeiro compartimento ali do templo. Mas no segundo, agora né? No segundo, aqui não é mais o sacerdote, é o sumo sacerdote. Ou seja, o chefe dos sacerdotes, o sacerdote dos sacerdotes. Né? No segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, não entrava mais ninguém com ele, apenas ele tinha autorização para entrar naquele compartimento. Né? Ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue. Esse sangue, lá na antiga aliança, era sangue de animais. Sangue de ovelhas, sangue de touros, de bodes, de bezerros, de aves, dependendo né, da situação ali. Era. Esse sangue, o que era? Que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, ele era o mediador entre Deus e o povo. Então ele entrava com esse sangue para a propiciação né, dos pecados do povo, do pecado de ignorância. Agora prossegue aqui, ó, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo lá naquele tempo, né? Sendo dado a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continuasse erguido. Ou seja, enquanto o templo, por exemplo, que nem nesse caso da morte do Senhor Jesus, enquanto o templo lá em Jerusalém estivesse em pé, como se diz, a entrada para o Santo dos Santos era só o sumo sacerdote que podia entrar. Ninguém mais. Se alguém entrasse e profanasse aquele lugar, morria. Era morto. Agora, o que aconteceu? Então, esse segundo véu, ele existe. Qual era a finalidade dele? Era impor o respeito que pecador não podia entrar lá. Veja que só o sumo sacerdote entrava, ele tinha que entrar com sangue pelos pecados, primeiramente dele. Então, ele tinha de ser purificado dos pecados dele através de sangue de animais. E então, uma vez limpo, purificado, ele podia entrar, porque ali onde estava a Arca da Aliança era a presença de Deus ali. Então daí ele podia entrar, já purificado, e aí então ele podia fazer propiciação pelo resto do povo, pela nação. Entende? Então era um lugar onde o pecador não podia entrar, não tinha como. Era vedado a presença ali. Então esse véu era justamente para isso, era uma espécie assim, era uma divisão, espécie assim, um stop, pare.
não passe daqui. Apenas o sumo sacerdote que podia entrar. O que significava isso? Que as pessoas não podiam entrar, nem mesmo o sacerdote, só o sumo sacerdote. Agora, o que significa aqui, amados, de ter rasgado esse véu pelo meio, de alto a baixo, abriu? Significa, amados, que a proibição do pecador de entrar ali estava terminada. Veja bem aqui em Hebreus mesmo, capítulo 10, versículo 19 a 23. Uma vez visto isso, veja o que o escritor dos Hebreus fala agora. Depois de falar do antigo sacerdócio, antiga aliança, tudo aquilo lá, veja o que ele fala agora da nova, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Antes era sangue de animais, agora é sangue de Jesus. Quem que pode entrar agora? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, sua carne. Aquele véu ali, amados, que separava o pecador da presença de Deus, ele simbolizava a carne de Jesus que seria rasgada pelos nossos pecados. A carne de Jesus foi literalmente rasgada na cruz. Quem desejar saber, procura na ciência e vai ver como que é a morte por crucificação. Rasga por dentro as juntas e cartilagens e tudo. Então veja bem, pelo novo caminho que ele nos consagrou pelo véu, a morte de Jesus, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Agora, amado, nós podemos se aproximar. Lembra que não podia entrar lá, que entrasse lá morria por causa do pecado. Lembra que o sumo sacerdote, ele tinha de oferecer a Deus o sangue de animais, para então, através da purificação ali pelo sangue de animais, daquela época, que o sangue de Jesus ainda não havia sido derramado, era um símbolo, então o sumo sacerdote tinha de primeiro ele se purificar, se livrar dos pecados ali, para poder entrar na presença de Deus. E daí ele então ofereceu sacrifício pelo povo. Agora aqui o que acontece? O Senhor Jesus entrou lá, mas não mais com sangue de animais, agora com o sangue dele. E com o sangue dele, o que ele fez? Abriu, tirou a proibição, abriu o caminho para que nós, pecadores, possamos chegar à presença de Deus. Agora tem uma coisa, amado. Temos que chegar lá com sangue. E o sangue é o sangue de Jesus. Entende? O sangue que Jesus derramou lá na cruz, em nosso favor, é aquele sangue que nos dá a entrada lá no Santo dos Santos, na presença de Deus. Amados, tantas pessoas hoje, infelizmente, têm que sentir a presença de Deus para poder acreditar que Deus está presente ali na vida da pessoa. Quer dizer, não acredita, eu creio que por ignorância, por não saber, não acredita então que o sangue de Jesus já nos purificou por nós poder entrar lá. Jesus, ele se purificou com o próprio sangue dele. E abriu entrada para que aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que são o corpo de Cristo, a entrada está aberta, mano, na presença de Deus. Vamos lá. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, sem duvidar, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, com a palavra de Deus. Quer dizer, a palavra de Deus nos mostra, nos dá garantia de que o Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. E uma vez purificado pelo sangue do Senhor Jesus, nós temos acesso à presença de Deus.
Veja bem, não é nada que nós, privilégio, não é nada assim nosso, que nós possamos oferecer a Deus, é o sangue do Senhor Jesus. Ele fez tudo para que nós possamos nos aproximar de Deus. Então, não é lavado o corpo com água pura, ou seja, a palavra de Deus. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Fez a promessa é Deus, fez a promessa é Senhor Jesus, amado. Não tem o que temer mais. Então, você percebe, amado, hoje em dia aquelas pessoas, as pessoas vivem na dependência. Ah, é o pastor lá, ele que é ungido e ele que é o intercessor entre eu e Deus. É ele que tem que fazer. Tudo bem, amados, podemos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Isso é muito maravilhoso e é o amor de Deus nos constrange a fazer isso, a orar uns pelos outros. Mas não, amados, viver na dependência de pessoas. A nossa dependência é o Senhor Jesus, é Ele que entrou lá como sumo sacerdote da nossa confissão, com o sangue dele próprio, e o véu rasgado foi a carne dele, que se rasgou e nos deu entrada como membros no corpo dele, e como ele entra no santuário, entrou com o sangue dele, então nós como corpo dele entramos junto com ele. Olha, amados, que coisa tremenda quando a gente compreende isso aqui. Agora, por que quando está num lugar as pessoas julgam assim? Ah, o pregador é frio, o pregador é gelado, o pregador é isso, aquilo, só porque não está da vontade das pessoas. Ah, esse pregador aí não sentia nada, não sentia a presença de Deus. Talvez, amadas, as pessoas fazem isso porque não compreenderam isso, que não é emoção. A presença de Deus não é emoção, a presença de Deus é fé, amado. É saber que Deus, que nós estamos na presença de Deus 24 horas por dia, Ele sabe tudo, sabe as besteiras que nós fazemos todo o tempo. Ele sabe o nosso coração, quando nós desejamos fazer as coisas boas e não conseguimos fazer. Ele sabe tudo. A presença dele é constante na nossa vida. Não precisamos ir lá no lugar tal, para buscar a presença de Deus, buscar a palavra. Bem. O que nós temos, amados, é de nos reunir, sim, para nós ter comunhão uns com os outros, e nessa comunhão nós termos comunhão com Deus. O lucro é grande, a gente aprende, a gente se sente melhor, sempre a gente vai estar melhorando, o amor de Deus vai estar operando mais. É necessário que as pessoas se reúnam, né? Mas que se reúnam certo, se reúnam em nome do Senhor Jesus unicamente. Deixa que o Espírito Santo haja na vida das pessoas e com essa certeza. Então, veja bem, é lamentável que a gente vê. Eu digo assim, que há pessoas que não sabem, porque muitas pessoas soubessem não fariam isso. Percorrer distâncias, fazer sacrifícios para chegar num determinado lugar, porque acredita que é lá que Deus está, que é lá que Deus opera e que através daquelas pessoas que Deus opera. Então, hoje em dia é muita dependência, depender de pastor, depender de sacerdote. Sacerdote não existe mais, amado. Sacerdócio acabou. O sacerdócio assim humano. Hoje em dia o sacerdócio, o sumo sacerdote é Jesus Cristo. E as pessoas são sacerdotes, cada pai de família é sacerdote de sua família. Cada pai de família pode chegar na presença de Deus, no seu quarto, em qualquer lugar, na sua oração, em nome do Senhor Jesus, se apresentar a Deus pelo sangue do Senhor Jesus e interceder pela sua família, interceder pelos seus filhos, por seus parentes, o homem, a mulher. Qualquer pessoa hoje. Veja bem, o véu se rasgou. A presença de Deus está livre agora para a gente se aproximar do Senhor. Então,
por que depender de outros? Por que depender de outras pessoas? Isso é falta de fé, mas então tudo bem, nada contra o orar, orar por outras pessoas, aceitar a oração de outras pessoas, isso é muito bom, mas nós orar uns pelos outros. A própria Bíblia nos ensina a fazer isso. Mas, amados, depender só de Deus, só do Senhor Jesus. Não vai ser digamos assim, uma oração de um pastor, de um sacerdote, seja quem for aqui, é que vai resolver o nosso problema se não é da vontade do Senhor resolver, se não é a hora, não é o momento, não é o tempo de se resolver. Então as pessoas correm em busca de satisfação pessoal e ficam naquela dependência do pastor, na dependência do irmão, da irmã que ora, que isso ou aquilo. Olha, eu peço a minha oração em todos os meus vídeos para as pessoas, porque a oração significa nós unir nossas forças, significa as forças do mal ver que nós estamos unidos, ver que nós estamos todos na dependência do Senhor. Então, essas forças do mal vão ter o devido respeito com o Senhor. É bom, é excelente, mas tudo tem que ser segundo a vontade de Deus. Então não podemos confiar assim que nós vamos pedir uma oração e lá, aquele lá é um ungido de Deus, ele vai orar, ele vai me impor as mãos e eu vou sarar e vai resolver a situação. Não é assim, amado. Nós temos que depender de Deus, é do Senhor Jesus. Okay? Por isso o Senhor, lá na cruz, a carne dele foi rasgada. Foi rasgada. Para que o caminho para a presença de Deus esteja aberto totalmente para a nossa aproximação ao Senhor. Ok? Ficamos por aqui. Amados, que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Ore por mim também, para a minha família. Oremos uns pelos outros. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, certo? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, então, se o Senhor assim o permitir.